Você sabia que a Terra não é um planeta e que essa história de espaço sideral não existe? Exatamente. Isso é uma mentira inventada por forças maiores para nos manipular. Primeiramente, um dos pré-requisitos para um corpo ser considerado um planeta é orbitar uma estrela. E nesse caso, foi comprovado que a Terra não orbita coisa nenhuma, que ela é totalmente fixa, e é o Sol que orbita a Terra, mais ou menos dessa forma. E depois também foi comprovado por estudos ao redor de todo mundo que, apesar de a Terra não ser esférica, ela é circular, mais ou menos dessa forma. E bem no meio desse círculo é o que a gente conhece como Polo Norte, e na sua circunferência é a Antártida. Então, gente, convido todo mundo que está assistindo esse vídeo a pesquisar, estudar melhor sobre o assunto, para não ser enganado por computações gráficas da NASA. Enfim, o que a Eduarda acabou de falar não passa de mentiras. Infelizmente, ela é mais uma vítima das fake news ou da pseudociência. Que a Terra é redonda, isso já é um fato há mais de 2.000 anos atrás. Isso a gente pode comprovar através de pequenas experiências ou análise com rigor de fenômenos naturais. Um desses fenômenos é o próprio eclipse lunar, onde a Terra passa entre a Lua e o céu, entre a Lua e o Sol, e faz com que a Terra projete sua sombra na Lua. Essa sombra projetada, ela é uma sombra que tem curva. E a única forma de se produzir essa sombra redonda e que tem curva é com um formato esférico. Mesmo se a Terra ela fosse redonda, mas no formato de disco, não se produziria exatamente esse mesmo tipo de sombra, como é explicado pelo cientista Thales. Outro exemplo muito simples é o do fuso horário. Enquanto algumas partes do mundo é dia, em outras partes do mundo ainda é noite. Isso se dá pelo fato da Terra girar em torno do seu próprio eixo. Com ela girando em torno do seu próprio eixo, uma parte da esfera ela fica em escuridão e a outra parte ela fica iluminada. Se a Terra fosse plana, a gente seria capaz de ver a Lua enquanto fosse dia ainda. Isso a gente não consegue ver. Por isso que é importante dar valor à teoria científica, pois ela é feita através do método, a explicação de um aspecto do mundo natural e do universo que foi repetidamente testada e usando protocolos de observações, medidas e avaliações dos resultados, ela se aproxima ao máximo da verdade sem se propor a entregar fatos. A pseudociência ela não é ciência, porque ela tem a ausência do método, falta rigor nela, evidências. É mais um conhecimento advindo de crenças passado rapidamente de pessoas para pessoas que é compartilhado sem nem se fazer questionamentos adequados. Para concluir, nós podemos fazer uma comparação entre o limite estudado em matemática com a verdade absoluta da ciência, pois o limite ele é o ponto mais próximo de um valor. É impossível você chegar naquele valor. E mesmo que falte 0,infinito% para você chegar naquele valor, você não pode afirmar que você chegou. E na ciência não é diferente. Não é certo a gente assumir que o que nós descobrimos até os dias atuais é a verdade absoluta, que não existem mais descobertas a serem feitas, visto que nós humanos descobrimos a cada dia uma nova variável, um novo problema ou uma solução para algum determinado campo de estudo. E para poder afirmar isso que eu disse, a gente pode usar duas teorias. A primeira é a de Popper, que em sua teoria diz que a ciência é um conhecimento provisório, em constante modificação. Nela, nenhuma verdade pode ser considerada final, e a sua objetividade científica reside exclusivamente no trabalho de crítica recíproca dos pesquisadores. Então, o que ele está afirmando? Ele está dizendo, basicamente, que o objetivo principal da ciência é que, ao chegar em alguma conclusão, ao publicar algum artigo científico, que os pesquisadores, os cientistas, debatam entre si, critiquem um ao outro sobre essa teoria, à procura de falhas, de erros, né? E que, se for dada como certo, que eles busquem mais conhecimento sobre essa área. Porque a ciência é uma busca incessante pelo conhecimento e que não determine aquilo como certo e simplesmente parem de pesquisar sobre aquele campo de estudo. E a teoria de Bachelard diz que a ciência é um conhecimento aproximado, em permanente retificação. Nenhuma verdade pode ser considerada como saber definitivo e representa o resultado de uma construção, de uma conquista e de uma retificação dos fatos da experiência pela razão.
Então, o que ele está dizendo aqui é que o principal da ciência é a construção, é a busca pelo conhecimento, e não o final, a verdade absoluta, visto que é praticamente impossível chegar nessa verdade absoluta. Você só vai ter veracidades, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E quando ele diz ali de uma retificação dos fatos da experiência pela razão, a gente pode voltar lá no início, na parte da Eduarda, que ela diz da Terra plana lá, né, fazendo um personagem que acredita que a Terra é plana, e nós podemos ver que a teoria da Terra plana ela fica basicamente na teoria, porque o que ele diz aqui é que nós temos que começar na teoria, passar pela experiência e com a razão chegar às conclusões. Mas se quem afirma essa teoria, quem acredita nela, se for passar pela experiência e depois usar a razão para interpretar, eles vão chegar à conclusão que a Terra ela não é plana, a Terra é redonda. E por isso a teoria acaba ficando só na teoria mesmo. E, infelizmente, devido à má divulgação de artigos científicos, fake news ou exagero, a população ao decorrer da história, ela declarou inúmeras pesquisas como inacabadas, como certas, quando, ao invés de vivermos de evidências e teorias dadas como certas, como se fôssemos os donos da verdade, nós precisamos viver de aproximações da certeza e da verdade, porque nós somos pesquisadores e não defensores de tese. O que a gente precisa é pesquisar e não descobrir alguma coisa, agora eu vou defender aquilo pelo resto da minha vida. Porque é exatamente isso que os pesquisadores fazem. A gente vê os cientistas famosos, sempre que pesquisam e descobrem algo, eles não param ali, eles sempre buscam mais sobre aquela área, até a morte, e não definem aquilo como certo e acabou. Nós precisamos entender que a busca pela verdade absoluta é interminável e que o que nós encontramos são veracidades. Por que veracidade? Porque veracidade é quando a gente diz que aquele ponto é verídico. Não que tudo ali nós chegamos num ponto absoluto, mas sim que aquilo é verídico. Não chegamos na totalidade, não é absolutamente tudo. Tudo ali está certo. E exemplos conhecidos disso são os modelos atômicos desenvolvidos até hoje, porque o de Dalton dizia que o átomo era uma esfera de carga positiva, como vocês estão vendo na imagem aí, né? Depois vem o Thomson, aparece dizendo que ele é sim uma esfera positiva, de carga positiva, mas que em superfície existe uma carga negativa. Depois aparece o Bohr dizendo que a carga negativa não estava grudada na superfície, mas girando em torno ali da massa de carga positiva. Depois Rutherford diz que ela não estava girando, e assim por diante até a teoria que nós consideramos como verídica até os dias atuais. E com esses exemplos, nós podemos concluir que nenhum deles estava errado, mas também o que diziam não era a verdade absoluta, e sim veracidades. Faltava algo a ser introduzido e levado em conta ali. E, para finalizar, mesmo hoje, com toda a tecnologia que nós possuímos, toda a evolução da ciência e da área da pesquisa, nós ainda não podemos concluir nenhuma teoria ou modelo atual como correto. A ciência está em constante transformação, por isso nenhuma teoria científica pode ser considerada a verdade absoluta. E é isso.